Olá, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo complementar, aos estudos da nossa disciplina de estudos socioculturais em dança, e ele diz respeito a um comentário sobre um texto e uma investigação desenvolvida por Helena Wulff, da Universidade de Estocolmo, da Suécia, chamado Balé e Culturas Transnacionais da Dança. Então são algumas orientações bastante simples, referentes a uma leitura desse texto. Como fazer a leitura desse texto e como identificar aspectos extremamente relevantes na pesquisa nos estudos socioculturais. Bom, primeiramente, temos que, então, identificar a perspectiva de abordagem dos estudos socioculturais como uma perspectiva que tem matrizes na metodologia etnográfica. Peço para quem não assistiu os demais vídeos, que nós temos outros vídeos que falam um pouquinho mais sobre o tema, o que é a pesquisa etnográfica, características da pesquisa antropológica, o trabalho de campo. Isso vocês encontram em outros vídeos da nossa disciplina. O texto dela começa com uma pergunta publicada em Metálogos, que é um pequeno ensaio baseado numa conversação entre o pai e uma filha, de 72, no qual a filha faz uma pergunta: qual é a diferença entre o cisne do balé e a dançarina humana? Uma conversação sobre um assunto bastante problemático, que envolve assuntos, os mais diversos, e também a própria ideia da estrutura da conversa faz parte do desenvolvimento do raciocínio, ou seja, o raciocínio se desenvolve na medida em que se cria uma meta-estrutura dentro do diálogo. Bom, então, a partir dessa ideia, a autora Helena Wulff levanta a perspectiva de um enfoque sobre culturas nacionais e estilos nacionais de dança, e a existência de uma cultura globalizada, uma cultura transnacional da dança, num mundo transnacionalizado, que aborda uma memória social da dança, que é uma memória universalizável. Então, ela propõe uma etnografia do balé num contexto de cultura globalizada, fazendo, então, um estudo de campo. Como se trata de uma cultura global, então o campo tem que ser multilocal, com observação participante em diferentes campos de estudo. Na perspectiva dela, então, ela aponta o estudo de 3 companhias nacionais de balé clássico: o Royal Swedish Ballet de Estocolmo, na Suécia, o Royal Ballet de Londres, na Inglaterra, e o American Ballet de New York City, nos Estados Unidos da América. E mais uma companhia de dança contemporânea, a Frankfurt Ballet de Frankfurt, Alemanha, que foi fechada em 2004 e substituída por Forsyth Company no ano de 2005, a companhia do Forsyth. Acompanhando nelas a produção de um balé, Giselle, na Irlanda. Bom, então, pensando um pouquinho nos trajetos históricos, a partir do século XIV, no norte da Itália, já no contexto, nos primórdios, na genealogia do Renascimento, nós assistimos à integração de elementos, à articulação de elementos que vêm do campo das danças folclóricas, das danças populares e tradicionais, dos desfiles apresentados no mundo das cortes, as festas e os festivais. E a partir dos séculos XVI e XVII, essas formas mixadas, elas se transformam numa forma espetacularizada de cortes europeias, que tem a função fundamental também de glorificar o poder monárquico, ou seja, colocar ele no centro. Então a ideia do rei sol ali aparece bem explicitamente. Desde o século XVI, com Catarina de Médicis, e essa mudança de Florença para Paris, como herdeira da coroa francesa, essa articulação entre artistas italianos e a corte francesa permite o desenvolvimento de um balé, o Ballet Comique de la Reine, de Paris, e aqui, então, a gente tem um marco da história da dança espetacularizada do mundo ocidental, das cortes do Ocidente. Não estamos falando em cortes do Oriente, ou as realezas, impérios, enfim, de africanos, nada disso, do mundo ocidental. Entre esses anos de 1589 e 1610, percebemos a criação de muitos balés na corte francesa, com a presença de dançarinos homens, fazendo também os papéis femininos,
E a partir do Luís XIV, a gente percebe, então, a incorporação do balé como uma das formas de exercício profissional. No século XVIII, o autor apresenta, então, um período significativo da formação do balé romântico, né, dentro do balé clássico, né, que já vai permitir, né, aqui nesse contexto, a compreensão de uma estrutura, de uma língua do balé clássico, já com 200 passos apresentados numa língua padrão, que é o francês. Então, o francês oferece a língua, ele constrói o dicionário do balé. Né? E já em 1830, a gente tem uma combinação, né, disso na forma de um sistema de notação de dança com padrões que envolve, né, além de uma linguagem, de uma língua padrão, vocabulário, movimento, espaço, forma, musicalidade, estilo dos fundamentos, né, as 5 posições, né, tudo isso já integrado. Bom, fundamental, como a gente vai estudar, é um estudo de caso sobre uma criação, lembrar um pouquinho algumas coisas, né? Então a autora relembra alguns aspectos do romantismo como um período fundamental, né, no desenho dessa concepção moderna, né, do balé, né? E esse surgimento de elementos que formam dados, né, expressivos. Então agora eu não tenho somente, né, uma estrutura de linguagem, mas eu também tenho aspectos que vão criar uma cultura, né, e que vão fornecer elementos para o desenho do estilo de dança, né? A expressão etérea, os estilos dos saltos, né? Elementos, né, contextuais, temáticos, né? Então uma conjuntura de conceitos, termos, histórias, né? Um repertório de histórias a serem contados, né? E um alto nível de espetacularidade, né? Visualidade também, né? Que transfere, né, aquela ideia da corte para uma ideia de uma encenação espetacularizada, né? E agora cada vez mais também com a exigência, então uma exigência no desenvolvimento de uma padronização do próprio corpo. Então o romantismo é fundamental nessa passagem para a construção de um modelo de corpo ideal do bailarino, da bailarina, né? Esse modelo ideal ele vai ser preponderante na formação da história do balé na Rússia. Né? Bailarino francês, Petipa, que abre a escola de São Petersburgo, e ali começa o desenvolvimento, né, de várias linhagens, né, técnicas, né, que vão gerar os balés russos do Diaghilev, o balé modernista, né, carreiras internacionais, né, e a maneira como esse processo de globalização vai se dando através da Rússia pela migração dessa escola para diversas partes do mundo, China, Israel, Brasil, Argentina, enfim. O outro eixo que desenvolve uma globalização é o eixo global britânico. Então, o que a gente teve? Né? A gente tem Itália e França contribuindo numa primeira fase para a construção da língua do balé, né? Algo que se estrutura, e a partir dos russos e depois dos britânicos, nós temos um processo de internacionalização e globalização dessa cultura, que vai criar um padrão internacional que se reproduz através das suas escolas, através do mundo. Né? No caso dos russos, através dos artistas propriamente ditos, que eles levam, né, a escola no próprio corpo, e o eixo britânico ele é o mais importante para a ideia de globalização, porque efetivamente ele vai desenvolver um sistema, né, de referência, né, e uma espécie de um selo de qualidade ofertado, né, pelo balé britânico, que faz referência ao centro. Então, o centro não perde o controle, né, diferentemente dos russos, que eles se internacionalizam, eles vão também se dissipando e acabam assim, absorvendo elementos mais locais. Né? E o Royal cria esse selo de qualidade, tentando assim, implicar as outras culturas no próprio selo de qualidade do Royal Ballet. Né? Isso também leva a um processo que, a partir da década de 40, exporta, em definitivo, esses conceitos, né, para os Estados Unidos da América, né, e a fundação, então, na década de 40, do New York City Ballet é um marco, né, nesses termos. Né? Então, bom, ainda temos aqui os modelos cubanos, o modelo chinês, né, e depois o modelo brasileiro, né, que vem de uma história longa, né, francesa, depois russa,
e já no final, vamos dizer, no século XIX, né, e na primeira metade do século XX, a formação, né, do que a gente chama do corpo de baile, né, dos principais teatros do eixo Rio e São Paulo. Né, com uma cultura pública, né, a ideia depois que vão se tornar servidores do Estado, enfim. Né. Bom, além disso, a autora faz um mapeamento sobre centros contemporâneos de balé no mundo, né? Então, lugares como Wuppertal, com Pina Bausch, né? Bejar, né? Com a sua companhia em Bruxelas, né? Forsyth em Frankfurt, Neumayer em Hamburgo, Kilian em Haia, né? E como essas companhias, esses centros de produção de uma cultura balética no mundo, vão criar dimensões muito amplas, né? Explorando novos elementos, incorporando novos elementos visuais, audiovisuais, né? Então cinematográficos, né? Transmissões ao vivo, né? Então uma complexidade maior que tende agora a disseminar e a produzir uma globalização por efeitos também multimediais, né? Então nós tínhamos uma globalização primeiro, né, produzida pelos artistas, nos casos russos imigrantes. Depois a gente tem pela criação de um selo, referência no centro do Royal Ballet, e a gente tem esse novo momento, que é um momento bem da dança contemporânea, da arte contemporânea, que é a partir de uma proliferação de produtos, né, audiovisuais e midiáticos que são capazes de se transferir para várias partes do mundo. Né? Bom, além disso, né, a autora nos chama a atenção, né, que a partir então desse processo histórico, né, nós vemos assim uma recorrência numa análise, e aí ela vai utilizar uma perspectiva sociológica, antropológica, apontada na obra do Johannes Fabian, O Tempo e o Outro, né, para pensar, né, dois elementos centrais, né, na dança, no balé, e especialmente para o balé romântico, que é as distinções, né, e as singularidades existentes entre o tempo físico, né, o tempo linear, que é a medida do movimento humano, né, e tal, e o tempo tipológico, que é aquele que vai antecipando estados significativos, né, e que envolve uma interpretação de contexto e que envolve um repertório, um background social, cultural, histórico, né, nesse sentido, né. E como isso vem, então, caminhando. Então, ela vai dizendo como isso é importante. Então, observar como esse elemento também é fundamental, né, na análise que ela está propondo a nós. Né? Bom, além disso, né, ela observa, né, que esse ciclo, né, que constitui esses modus operandes da interpretação dos temas no balé, né, vão se modificando, né, nesse pós-romântico, nesse período pós-romântico, que é um período extenso, que vai preparando a formação da dança moderna, especialmente ela vai chamar atenção ao caso do balé russo, né, e a maneira como ele vai antecipar certos aspectos da revolução da dança moderna. Né. Bom, e aí ela entra na questão da pesquisa que ela propõe dessas companhias na montagem desses espetáculos. Né? Então ela levanta alguns aspectos que se tornaram caracterizadores da carreira dos bailarinos e bailarinas. Né? A questão da curta duração das carreiras, né? A questão dos riscos de lesão e a existência de lesões que reduzem, né, as possibilidades de emprego regular, né? E também, né, os elementos que permanecem, né, na história do corpo desse indivíduo como resultantes das lesões, que restringem certos aspectos, inclusive, algumas vezes, restringindo a carreira quase que totalmente à docência, né, ou mesmo, né, a ser ensaiadores, etc. e tal. Né? Ela revela, usando uma ideia, né, que vem, né, na leitura dela do Pierre Bourdieu, mas na verdade vem da sociologia francesa, né, vem lá do Marcel Mauss, que retira isso dos temas, né, aristotélicos, o conceito de hábitos já é de Aristóteles, passa por Marcel Mauss e passa por Bourdieu, para pensar a maneira como certas disposições corporais estão inscritas no nosso corpo, né? E fazem com que a gente desenvolva certas memórias, certas percepções,
certas sequências, combinações, a gente domina, a gente tem o hábitos, por exemplo. Então, o ensaiador é alguém que ele tem uma disposição e ele tem um conjunto de memórias e um repertório de memórias, né? Memórias de combinações, memórias de sequências, memórias de arranjos, né? Que permite, inclusive, às vezes, colaborar com o coreógrafo, o diretor, enfim, trazendo esse background à tona na montagem dos espetáculos, né? Além disso, ela é uma cultura física que valoriza, né, um padrão, né, de beleza e de beleza pela superação da dor, né? Então, criando uma visão que vem do romantismo como o bailarino como um sujeito que vai além do humano, um insider e o outsider, que são todas as outras pessoas do mundo, né? Então, ela faz uma comparação a essa autoetnografia do Louis Vacan, né, sobre os boxeadores de Chicago, né, os estudos de 95 e dos anos 2000, né, e ela revela como é que as pessoas internalizam isso, né, a partir do hábitos e criam uma cultura física que aceita a dor como uma superação da própria dor e como uma condição para se tornar um bailarino, que é um sujeito que ultrapassa a própria condição da humanidade, né. Segundo a própria autora, né, o que se oferta aqui é uma reconcepção da noção de transcendência, então é uma retomada da noção de corpo, da transcendência do corpo pela via da dor, com respostas de ordem sensorial, né, do mundo sensível, né? Além disso, então, ela demonstra, né, como essas carreiras elas vão se transformando cada vez mais, né, numa espécie de rotina, num hábitos, né, que se combina com elementos como uma etiqueta corporal, né, então um código de técnicas do corpo, um código de etiquetas, um disciplinamento corporal, uma memória, um background, um conjunto, né, de repertórios da estrutura coreográfica, né, que o bailarino também possui, né, e tal. E além disso tudo, dietética, cursos, horas de ensaio, né? Então uma rotina que vai tomando conta da vida e se transformando em todo o modelo de estrutura do pensamento, né? De simbolização da existência, ou seja, como se tudo caminhasse dentro da sequência da vida de bailarino e bailarina, que seria a identidade central daquele sujeito, né? Ela percebe que isso é uma mudança, né? Porque essa ideia o balé foi uma forma de ascensão social para famílias de classes baixas e classes médias baixas, né? No século XIX. E a partir desse momento ela se transforma já numa espécie de vida monástica, né? Então, se no primeiro momento ela estava muito mais próxima ainda, né, no contexto, quando a gente pensa, né, na Ópera de Paris, enfim e tal, né, a partir desse momento, cada vez mais, a gente aproxima o bailarino do asceta, né? Então ela faz uma proposição, né, que esse disciplinamento cria uma ideia muito próxima àquela que Foucault apresenta em Vigiar e Punir, que é a docilização dos corpos, né? No final, então, ela faz essa pesquisa etnográfica, né? Então ela recupera um pouquinho a história do balé dos balés, né? O Lago dos Cisnes, né? Uma coreografia de Petipa para o balé russo, com música de Tchaikovsky, né? Vinda do folclore alemão, então do folclore da Europa Central, da Europa do Norte, né? E que já nos anos 70, 80, 90 recebe uma série de interpretações paródicas, né? Coreografias bastante históricas e histriônicas e tal, e depois, né, a montagem de Giselle, né, numa coreografia, num balé irlandês, uma companhia irlandesa, né? Então ela vai analisar, né, esses elementos, os cisnes, né, naquelas 3 modelos, e o Giselle pelo balé irlandês, né? Então, lá no final, ela vai constituir uma síntese, aí durante todo o texto ela analisa vários aspectos, então comentando o processo etnográfico da pesquisa de campo propriamente dito,
E, ao final, ela apresenta padrões de gestão das companhias que afetam a concepção, inclusive, da estética, mas também a concepção da rotina do cotidiano dos coreógrafos, dos ensaiadores, dos bailarinos e bailarinas, etc. e tal. Então, demonstra bem como as companhias de dança, né, internacionais são altamente hierarquizadas, possuem um alto grau de especialização do trabalho, com separação em várias etiquetas, né, de trabalho, coisas diferenciadas, né? Percebe-se isso como um produto, né, dentro de um sistema de capital, né? Então, é um produto, né, não é só uma obra artística, uma reflexão estética, mas é um produto para um mercado, né? Além do que, a partir dos anos 2000, há uma ascensão cada vez maior, né, não só da ideia ascética, da ideia do cuidado de si, do cuidado do corpo, mas também o desenvolvimento a incorporação de uma pluralidade de técnicas, né, a formação de corpos mais atléticos entre os bailarinos, que modifica também o treinamento, modifica a concepção da estética do corpo, né. Todas essas rotinas, então, são analisadas, né, e a gente percebe como as carreiras seguem sendo curtas, como as lesões e acidentes de trabalho são contínuas, né? Que quanto mais alto o nível da companhia e a mais alta posição do bailarino, menos liberdade interpretativa, né? O valor, né, então, implicado aí nessas commodities, né, vamos dizer, que se formam no campo artístico, e esses royalties coreográficos que estão aí produzindo e promovendo gestões comerciais, né, em turnês, né, bastante complexas, né. E aí, nesse sentido, ela apresenta e depois indica alguns outros estudos, né, que têm essa perspectiva de fazer análises socioculturais, né, da dança e do balé, análises socioculturais com viés sensorial, então do desenvolvimento dessas técnicas de controle do próprio corpo e das sensações, da sensibilidade, dessa estética mais fisiológica, vamos dizer assim, e estudos também cruzados com os estudos socio-organizacionais, né, que têm ênfase nos estudos do corpo. E aqui a gente também tem alguns trabalhos desenvolvidos no Brasil, na área da administração de empresas, especialmente.